A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deu 10 dias para que o presidente Jair Bolsonaro se manifeste sobre um pedido de implantação de um plano nacional de enfrentamento ao racismo institucional. Partidos políticos pedem também que o STF reconheça a alta letalidade contra pessoas negras, ocasionada pela violência do Estado e pelo desmonte de políticas públicas voltadas à população negra do país. Claro, eu vou começar essa pauta pelo Alessandro Negão, mas não é pelo motivo que você está pensando, é porque ele pediu a pauta, né, Negão? Eu já ia falar assim, porque mas dessa vez fui eu que pedi mesmo. Ele pediu, ele gosta de ser chamado de Alessandro Negão, e mais do que ninguém, você tem todo o direito de falar sobre isso, porque nada como ter na pele e sentir na pele se existe racismo ou não, Negão, é com Exatamente. Você. Eu gosto sempre de dizer que o Brasil não é um país racista, mas infelizmente o Brasil é um país que tem racistas. No caso dessa ação, que não veio direto da ministra Rosa Weber, essa ação foi pedida por alguns partidos de esquerda que, eu vou ser muito sincero com vocês, eu acredito que eles não estão nem aí para a questão racial. No final das contas, o que eles querem é colocar o Bolsonaro em xeque, ou seja, ele tem 10 dias para explicar uma coisa que provavelmente, se ele explicar nesses 10 dias, eles não vão gostar do jeito que ele vai explicar, e aí ele vai ficar com a pecha aqui bem na testa, escrito, olha, o Bolsonaro não está nem aí para as questões raciais. Eu acho que se esses mesmos partidos pudessem se reunir, esses partidos que são de esquerda pudessem se reunir com os partidos que são de direita, eles podiam fazer muito mais por essa tal comunidade negra que eles falam tanto. Eu gostaria muito de saber onde fica essa comunidade negra, eu gostaria muito de visitar essa comunidade, porque eu sou morador de Cidade Tiradentes, extremo leste daqui de São Paulo, um bairro periférico, a maior coab da América Latina, e eu posso assegurar para vocês que a Cidade Tiradentes ela não é só um bairro negro. Lá a gente tem branco, lá você tem orientais, lá você tem agora também estrangeiros, você tem africanos, você tem bolivianos, você tem todo mundo lá. O que todo mundo tem em comum? A cor da pele? Não. Todo mundo tem em comum lá a pobreza. Então, se realmente esses partidos estivessem preocupados em fazer alguma coisa, e eu não vou colocar só o partido de esquerda, não, vamos colocar os partidos de direita também. Se toda a comunidade política tivesse preocupada em fazer alguma coisa, a gente poderia estar fazendo muito mais, como, por exemplo, facilitar o acesso à pessoa poder se defender, porque hoje no Brasil, eu não sei se você sabe, você só pode ter uma arma para defender a sua arma. Eu não posso defender a minha esposa, eu não posso defender a minha propriedade, e quando eu digo a minha propriedade, o meu apartamento no CDHU. Eu não posso proteger o meu carro, eu não posso proteger o meu filho, eu só posso proteger a minha arma. Alessandro. Hoje eu vou pegar... Não, rapidinho, Carla, que eu precisava meio que desabafar isso daqui. Pode desabafar à vontade, só não vai para o assunto de arma. Vamos continuar no assunto do racismo institucional. Eu preciso muito desabafar isso, porque assim... Não, eu não quero que a arma seja legalizada para você comprar no mercado. O que eu quero é o acesso à segurança. Quer um outro acesso à segurança? Por que não se paga melhor os policiais que a gente tem? Até para a gente poder cobrar mais deles. Por que a gente não tem mais policiais na periferia? Esses dias mesmo eu fui num podcast na Vila Madalena. Eu saí do podcast na Vila Madalena, virei a esquina, tinha uma viatura. Virei outra esquina, tinha outra viatura. Virei mais 3 esquinas, tinha outra viatura. O que eu achei muito estranho. Porque lá onde eu moro, quando a viatura passa não em ruas principais, porque você tem até delegacias lá perto, quando passa ali no miolo onde eu moro, a gente canta até parabéns, porque é raro você ver uma viatura lá. Mas, sabe o que é difícil? Desculpa, Carla, eu preciso continuar. Sabe o que é difícil? Difícil é você sair 5 horas da manhã para trabalhar e ficar com medo quando passa 2 pessoas em cima de uma moto. Você não sabe se você vai ser assaltado, você não sabe se você vai morrer por causa de um celular. E o que é pior, hoje em dia a gente tem um candidato que diz que esse roubo de celular é simplesmente para comprar uma cervejinha. Isso atrapalha a comunidade negra, a comunidade branca, a comunidade baixa, a comunidade gorda, a comunidade magra, a comunidade gay, a comunidade alta, entendeu? Esse é o grande problema. Se isso fosse a preocupação desses partidos, talvez tivessem até mais negros eleitos nesses partidos, porque se a gente der uma bisoiada lá no PSOL, no PT, no PSDB, no PCdoB, não vai estar muito diferente do Partido Novo. Então eu acho que eles não estão nem aí para a questão racial. Você que é negro que está aí do outro lado, o cara não está nem aí. Você que é branco e é pobre, o que não faz muita diferença entre os dois, eles também não estão nem aí para você, eles não estão nem aí para o seu filho, irmão. Já parou para pensar como está a escola do seu filho? Já parou para pensar se a escola do seu filho está boa? Como será que está a escola do Playboy? Pensa nisso antes da gente entrar nesse assunto de ir lá incomodar a ministra Rosa Weber, que provavelmente tem muito mais o que fazer, e a gente ficar perguntando, ministra, não dá para a senhora pedir 10 dias para o Bolsonaro se explicar de alguma coisa? Carla, perdoa.
Não, tudo Perdoa bem. por eu ter continuado eu aqui. super entendo, eu só não quis desviar para assuntos como polícia... eu entendo. Mas eu queria mostrar os problemas que a gente realmente tem. Eu concordo com você em alguns pontos. Eu também estudei em colégio público. A maior parte das pessoas que estudavam comigo eram negros, pardos. Eu fiz faculdade e tinha um negro na minha faculdade. Então, nesse ponto, eu discordo um pouco com você. Porque a população negra realmente tem menos acesso às coisas por uma questão de colonização da história do país. Nós fomos o último país do mundo a abolir a escravatura em 1888. E as oportunidades realmente são menores para a população negra. Não sei se você tem esse dado, mas entre os formandos, apenas 9,3% se declaram negros ou pardos em universidades públicas. Então, eu acho que sim, existe um racismo institucional no sentido de menos oportunidades para pessoas negras, maior violência em comunidade que tem maior concentração de pessoas negras. É um assunto polêmico. Eu também não gosto de vitimismo, de mimimi, nada disso, até porque eu também fui pobre e também tive muita dificuldade para estudar. Além de pobre, era órfã. Eu ainda sou e tô lá todo dia. Pobre e órfã. Então eu tive que ralar. Então eu vou colocar um assunto para você. Por exemplo, eu tive amigas negras na faculdade que não conseguiram se destacar como eu. Existia racismo na minha época. E eu tenho amigos negros e brancos que não fizeram faculdade e ganham mais do que muita gente que fez. Hoje em dia eu contrato pessoas pretas para trabalharem comigo. Eu tenho 2 pessoas e eu tenho 4 funcionários. E eles sofrem racismo. Então existe sim. Claro, eu entendo a sua posição. Talvez não seja institucionalizando isso que a gente vai conseguir mudar. Mas que existe, existe. Agora, eu não sou ninguém para falar do lado de você, porque você sente isso na pele. O meu problema é mais com a hipocrisia desses partidos que pedem esse tipo de coisa. E se eu bater o olho... Como cota racial, por exemplo. Eu também sou contra. Eu sou a favor de cota social, mas quem sou eu? Não, eu sou a favor do seguinte: 80% tem que ser de quem de quem estudou na escola pública. Para mim, deveria ser pela renda da pessoa. Simples assim. Para mim, quem tem que ter cota é playboy. Playboy que tem que ter cota. Pobre tem que ter a sua entrada garantida. Simples assim, playboy que tem que disputar os 10 ou 15%, que assuntos hoje você está tendo que ter. Você hoje está tendo que disputar o resto do leite. É isso que você está disputando hoje. Assuntos polêmicos. Guilherme Amorim, querido advogado, ajuda a gente aí. Olha só, eu acho que o Negão tocou em assuntos muito sensíveis e importantes, mas vamos começar pela pauta que foi proposta. Essa DPF, que é de número 973, ela traz uma discussão que não diz respeito à política de governo. Ela diz respeito a uma política de Estado. Então, ela ser endereçada ao presidente da República se dá pelo fato de ele ser o chefe do executivo que está respondendo pela presidência da República neste momento. Mas ela transcende o mandato do presidente Bolsonaro, que diz respeito a políticas de governo. Ela propõe uma discussão sobre política de Estado. Há um projeto que tende a responder a seguinte pergunta: como a sociedade brasileira responderá ao racismo institucional? Então, por exemplo, se nós levantarmos dados dos últimos 10 anos, nós verificaremos que em uma década foram assassinados 405 mil pessoas negras, que é o equivalente à capital do Tocantins, né? Ou seja, uma população inteira dizimada. Quando nós temos 60% da população brasileira de negros e pardos. Então, quer dizer, nós temos, sim, um racismo institucionalizado. Então, como é que nós vamos responder em termos de políticas institucionais para dar respostas adequadas à sociedade brasileira em termos de desenvolvimento de políticas adequadas para transformar a sociedade brasileira? Então, quando você propõe uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, é para que seja declarado o seguinte: olha, há um estado de coisas inconstitucional. O que significa isso? Significa que o Estado brasileiro, como nação, não tem um projeto adequado para dar resposta ao racismo institucional. Evidentemente que sobra para aquele que está respondendo pela presidência da República. É o presidente Bolsonaro hoje, mas ele não é o responsável pelos últimos 10 anos desses dados. Agora, ele é o responsável hoje, ele tem que dar uma resposta à nação brasileira hoje. E se ele está pleiteando um novo mandato, porque ele é o pré-candidato à presidência da República para os próximos 4 anos, ele tem que dizer qual é a proposta dele para o próximo exercício. Não só ele, mas os outros pré-candidatos que querem disputar a presidência da República.
Pois é, Guilherme, muita gente fala que para resolver isso, na verdade, teria que se resolver o problema em geral, não só da população negra, mas a educação para todos, acesso para todos. Aí fica essa polêmica se precisa institucionalizar o racismo ou não. Queria saber a opinião da Liliane Ventura. Liliane? A ministra Rosa Weber foi provocada por partidos de esquerda. Foram vários partidos, portanto, todos esses na sopinha de letrinha que você conhece, PCdoB, PDT, PT, PSOL, Rede, Sustentabilidade, tudo que você possa imaginar aí. Faltou acrescentar, me permite dizer, que eles deram 10 dias para o presidente em algo que a gente sabe que a última gestão veio exatamente de um partido de esquerda por mais de uma década. Que agora eles fazem essa grita nesse movimento que quer que seja resolvido rapidamente. Fica muito fácil para a ministra Rosa Weber, inclusive, discutir esse assunto. Acho que ela ficaria muito à vontade com o seu par lá, com um membro do STF, que é o Fachin, que inclusive, por ocasião da pandemia, impediu que a polícia agisse nos morros. E nós vimos hoje, nós já sabemos do Exército que foi montado por essa razão, por falta de fiscalização, que ficaram ali à mercê da própria sorte. Trabalhadores, pessoas honestas, pessoas sérias, que sofrem duplamente, sofrem sim pelo racismo institucional. Liliane, o que é institucional mesmo? Aquele que o governo precisa alcançar, que precisa providenciar, né, uma forma, uma porta de saída para isso que a gente enfrenta. Agora, o estrutural, o que muito me preocupa, é que está sendo aqui na fala do Negão desconstruído, que eu acho excelente, porque enquanto a gente ficar fomentando essa questão de que o racismo se dá em razão de uma dívida que eu ouço, né, falar, que nós temos aí com a questão da escravatura, que já estamos há mais, pasmem vocês, aí de 138 anos vivenciando isso, é isso que fomenta, é isso que alimenta essa animosidade. Eu vou chamar o Fernando Capês antes, eu vou dar alguns dados, só para a gente levantar as questões, que eu andei estudando o assunto. Dados do IBGE de 2017. 11,6 milhões de jovens são analfabetos no Brasil. 73% são pretos ou pardos. E segundo dados do Ministério da Saúde, 80% da população que depende do SUS são pretos, se declara negra. Capês, é com você, querido. Pode falar. E o Guilherme pediu para falar depois. Tá bom, mas hoje eu vou prometer que eu vou me comportar e vou me ater bem à pauta. A Peter não tá aqui, é mais fácil. A Peter não tá me desestabilizando. Olha, em primeiro lugar, lembrar que é procedimento padrão, tá no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, proposta ação. O ministro sorteado relator notifica com prazo de 10 dias para que a autoridade preste informações. Não está determinando que o presidente implante nenhuma política pública. Está colhendo informações a respeito da ação. Esse é um ponto inicial. Segundo, eu acho muito triste fazer demagogia com um assunto tão importante num ano eleitoral. E é duplamente triste quando eu vejo parlamentares toda hora baterem a porta do Poder Judiciário para discutir questões que deveriam ter sido discutidas e decididas no âmbito político. As pessoas reclamam que o Supremo Tribunal Federal tem uma autonomia exagerada, que é um ativismo, mas são os próprios políticos que toda hora vão lá bater na porta do Supremo e pedir que ele arbitre questões e discussões internas. Se comportam como crianças que precisam de uma babá tomando conta. Essa questão de racismo estrutural, que é óbvio que existe, não tem como negar, evidentemente existe. Com relação ao pobre, existe. Com relação ao negro, mais ainda. E o negro pobre, triplamente. Então, isso aí se resolve com ações pragmáticas, com ação efetiva, com ação concreta. Por exemplo, eu presidi o PROCON de São Paulo. Eu criei com a Universidade Zumbi dos Palmares o PROCON racial, porque existe um racismo dissimulado nas relações de consumo. A pessoa chega, não tem vaga no restaurante, mas tem uma mesa ali esperando. Não está reservada, mas ele não pode sentar. Não tem vaga para ele reservar num hotel. Ele é muitas vezes alvo de olhares, risadinhas, desprezo em estabelecimentos. Isso ocorre e as pessoas são magoadas. Criamos, junto com um estudo científico da Universidade Zumbi dos Palmares, onde eu sou professor, uma pauta efetiva. Tem um PROCON racial, tem uma viatura própria, tem uma ação pronta e efetiva. Isso é ação concreta. Agora, em ano eleitoral,
presidente, quais são as políticas de inclusão que existem? Vai ser cínico e hipócrita lá longe. E provocado. Por que não fizeram isso uns 4 anos que estavam aqui? Então, politizar. Politizar. É verdade. Uma questão tão importante social e bater na porta toda hora do judiciário, se não tem capacidade de resolver no âmbito político, não se candidate, não se coloque. Mas não fica toda hora querendo judicializar. Para isso, não precisa ser deputado. Capês, raramente a gente concorda, mas agora eu concordei, porque eu acho que realmente foi um ato político e não um ato que realmente queira beneficiar e trazer políticas públicas de inclusão para pessoas negras, ou pretas, como preferirem serem chamados. Agora eu preciso chamar o Guilherme, porque quando a Liliane estava falando, rolam os bastidores aqui, sabe? O Guilherme, eu preciso falar. Dá um tempinho de eu falar depois dele. Ele não me chuta, mas ele... O Guilherme, você foi citado. Pode direito de resposta. Dá um minutinho, foi falar depois dele, então. Não foi citado, não. Não foi citado, não. Mas Pode o Capês, ele tem toda a razão quando ele diz que ações pragmáticas precisam ser adotadas. E, infelizmente, esse é um ano eleitoral que o debate fica muito contaminado, né, por questões eleitorais. Mas a pauta do racismo institucional, ela é uma pauta que precisa ser discutida amplamente por toda a sociedade, inclusive porque estamos num ano eleitoral em que os candidatos que se colocam para disputar cargos majoritários e legislativos, eles precisam ser questionados sobre quais são as suas propostas neste segmento, né? O que faremos para trazer a sociedade para discutir ações pragmáticas, como diz o Fernando Capês, para avançarmos nessa questão do racismo institucional. Agora, uma coisa que é muito perversa e muito cruel é nós associarmos a pobreza institucional à questão da bandidagem. Isto é algo que nós precisamos olhar mais detidamente, porque toda vez que nós temos estas ações policiais que acabam com muitos assassinatos e nós vamos verificar que são todas de pessoas negras e pobres e comemoramos isso como se fosse o extermínio de bandidagem, quando a gente verifica que uma ação policial que deveria ser bem sucedida é aquela ação policial que tem 0 mortes e que é uma ação de inteligência que efetivamente desbarata alguma ação que estava para acontecer como criminosa, algum esquema criminoso, aí sim a gente pode começar a afirmar que nós temos ação policial agindo com inteligência e antecedência estratégica. E não essas ações pontuais em que a gente verifica que há extermínios de populações jovens e inocentes, ou na maior parte das vezes com simulação fraudulenta da ação policial. E o que a gente verifica é que toda a população que é exterminada é jovem, negra e marginalizada. E a gente ainda por cima justifica isto como sendo algo bom para a sociedade. Isto, senhoras e senhores, é racismo institucional. E pasme, está sendo afirmado aqui.